Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faz isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos irão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos neste tempo, esse tempo litúrgico na igreja, que começou ontem, primeiro domingo do Advento. É um tempo de reflexão, é um tempo de preparação. Preparação para quê? Para duas coisas. A primeira é de um evento que já aconteceu. E este evento qual foi? O nascimento de Deus. Deus veio no meio de nós. Como vai dizer lá no capítulo 1 do Evangelho de São João, e o Verbo divino se encarnou e habitou no meio de nós. A segunda pessoa da Santíssima Trindade veio no meio de nós. Ele que é Deus, Deus é Espírito, Deus não tem corpo, mas ele precisava ter um corpo. Como diz lá na carta aos Hebreus, deste-nos um corpo. Mas para quê? Para que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus, ele teria que ter um corpo igual a nós? Porque Deus não morre. E ele precisava morrer. Ele precisava oferecer-se em sacrifício pela nossa redenção, pela nossa salvação. E ali, na Sagrada Escritura, por meio dos profetas, nós ouvimos os profetas dizer, principalmente o profeta Isaías, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Não se sabia quem era esta virgem. Depois é que foi se saber que esta virgem, preparada por Deus, sem pecado, porque ela não poderia ter pecado, isso tendo em vista a nossa redenção, ela concebe e dá à luz a nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora nós temos um único Deus, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem um corpo que vai ser oferecido em sacrifício pela nossa redenção, pela nossa salvação. Que obra maravilhosa que Deus fez. Essa é a grande maravilha de Deus. Os nossos pais no paraíso desobedeceram a Deus e por isso nós perdemos aquela vida eterna que nós teríamos no paraíso.
pela desobediência, se deixou levar pela serpente, pelo diabo. E a desobediência aconteceu. E aí o pecado entrou no mundo. E nós que fomos criados para louvar, bendizer, glorificar a Deus, servi-lo e vivemos para Ele. Nós, pela desobediência, acabou comendo aquele fruto que Deus havia dito que não poderia comer. E comendo daquele fruto, o que foi que aconteceu? A lástima. Perdemos o paraíso. Mas como Deus queria que nós estivéssemos para sempre com Ele, essa reconciliação precisava acontecer através de alguém que deveria dar a vida. Um ser humano não poderia dar a vida ao ponto de salvar a todos. Só Deus poderia dar a vida. Mas para Deus dar a vida e salvar todos nós, Ele precisava ter um corpo, porque uma vez que Deus é espírito, Deus não morre. Vocês compreenderam essa obra de redenção? Então, nesse tempo do advento, nós estaremos nos preparando para essa primeira vinda do Senhor, celebrando o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. O momento em que Deus, ele se encarna, tem um corpo igual a nós para ser oferecido em sacrifício. E foi isso que realmente aconteceu. Então vamos nos preparar para a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Um Deus único em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas tem um outro momento que nós estaremos celebrando e nos preparando nesse tempo do advento, é a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira, ele vem, nos salva, nos redime, ele não vem julgar, ele vem apontar para nós o caminho que nós devemos seguir. Depois ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita, depois ele volta para o céu. Com uma promessa de que ele voltaria de novo. Mas ele não vem agora para morrer na cruz, ele vem agora para buscar aqueles que são fiéis. Os católicos, os pagãos que se tornaram católicos, que foram batizados e que são fiéis, que estão lutando por uma vida de santidade. Ele virá uma segunda vez para isso. E nós, enquanto Igreja Católica, nós aguardamos esse grande momento. Só que tem um porém. Ele não disse o dia e nem a hora. Ele voltará? Sim, ele voltará. Mas nós não sabemos o dia e nem a hora. Por isso, a expectativa de vigilância. Por isso que o tempo de advento é um tempo de vigilância. Nós vamos sempre encontrar essa palavra: vigiai, vigiai, vigiai. Rezai, rezai, rezai. Essa vigilância é o quê? É para nós permanecermos nele e não pecarmos. Está compreendendo? Porque quando ele vier para buscar os seus, ele precisará encontrar os seus nessa vida de santidade, servindo a ele, amando, não permitindo que Satanás nos seduza e nos leve ao caminho contrário. É isso que nós estamos celebrando nesse advento. Vigilância é necessária. Por isso o evangelho de hoje nos ensina muito. Então, nós estamos em Mateus capítulo 8, do versículo 5 até o 11, e aqui nós nos deparamos com uma questão muito importante que nos leva a refletir. Um oficial romano aproximou-se de Jesus suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Então, é um oficial romano. Então, quando se fala, meus irmãos, que é um oficial romano, e Mateus deixou isso bem claro, é para nós entendermos que
um oficial romano é um pagão. Ele é politeísta. Ele adora muitos deuses. Para eles, cada deus tem uma função. Tem o deus da fertilidade, tem o deus da caça, tem o deus dos mares, tem o deus que faz as plantas crescerem. É assim uma diversidade de deuses. Só que eles precisariam se voltar para o único Deus verdadeiro. Porque esses deuses criados por eles não são deuses verdadeiros. Porque esses deuses são próprios da criação do homem. Os povos que não encontraram o Deus verdadeiro começaram a criar os seus deuses. E era necessário agora o quê? Que eles se voltem para o Deus único e verdadeiro. E Deus começou a se revelar, começou a se mostrar lá com Abraão, e aí ele formou um povo, esse povo se chama os judeus. E nesses judeus, ele se mostrou também se tornando homem no meio de nós. Está compreendendo? Então agora Deus se revela e Deus se mostra. Porque os deuses dos pagãos, os deuses politeístas, isso se chama idolatria, a adoração a eles é idolatria, eles não fazem nada. Por quê? Eles não, na verdade, eles não existem. É a criação dos homens. O Deus que nós adoramos, não. Ele é o Deus incriado, ou seja, ninguém o criou. Ele sempre existiu. E é ele que nos criou. E Jesus, ele nos mostra isso. Então agora, uma vez que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e isso precisa ficar bem claro para nós, e claro, eu já sei que você sabe, que nós cremos em um Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A segunda pessoa da Santíssima Trindade é ela que vem no meio de nós. É Jesus que vem, nos redime, nos salva, ele vence a morte, ele vence o pecado, ele vence o diabo, que é o grande inimigo da nossa alma, e ele nos dá a vida eterna, uma vez que nós o sigamos, e nós precisamos segui-lo. Então, quando um pagão ele se depara com o Deus verdadeiro, ele passa pelo rito do batismo, renunciando aos deuses pagãos e agora adorando o Deus verdadeiro. É assim que surge o católico, o seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Está compreendido isso? Uma vez compreendido, voltemos então. Era um pagão. Mas por que esse pagão não foi em busca dos deuses dele para curar o empregado dele que estava com paralisia? Uma vez que ele tinha lá o Deus dele, que era o Deus da cura, por que ele não foi atrás dele? Porque a fama de Jesus estava se espalhando. Jesus realmente estava fazendo cura, estava fazendo milagres. Jesus estava expulsando os demônios. Então esse oficial romano, ele se volta, e em vez de ele ir atrás dos deuses dele, ele vai atrás do verdadeiro Deus. E aí, meus irmãos, acontece algo que Jesus fica admirado, como está dizendo aqui. Quando Jesus disse para o oficial romano, esse pagão, que estava passando por um processo de conversão, Jesus diz, vou curá-lo, o oficial imediatamente ele diz, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, dize-me uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Imagina, meus irmãos, ele está dizendo assim, o senhor não precisa entrar na minha casa não. Mas por que ele disse isso? Porque um judeu não entrava na casa de um pagão. Mas agora
Ele não está diante de um judeuzinho, ele está diante de um judeu que é um judeu, né? É Deus que está ali. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas a expressão do judeu, desse oficial romano, é uma verdadeira profissão de fé diante de Jesus. Olha, o senhor não precisa entrar na minha casa, não. Sabe por quê? Porque eu, como autoridade, eu digo assim, eu digo a um, vai e ele vai. Eu digo a um, vai e ele vai. E a outro, vem e ele vem. E digo ao meu escravo, faz isto e ele o faz. Então, ele estava mostrando, o oficial romano, que ele tinha uma autoridade sobre as pessoas que estavam sob a custódia dele. Ele tinha autoridade. Então, ele está dizendo, o Senhor tem autoridade. Então, quando ele diz, o Senhor tem autoridade, ele está dizendo para Jesus que Jesus ele tem autoridade para curar aquele homem até a distância. E a única pessoa que pode curar uma pessoa à distância é Deus. Então, há uma profissão de fé. Jesus ficou admirado com a profissão de fé daquele homem, porque ele estava reconhecendo que Jesus é Deus. Vocês compreendem isso? Então, diante da admiração, há uma decepção também por parte de Jesus. Aonde é que está a decepção? É justamente o que ele vai dizer nas entrelinhas. E nós vamos compreender agora. Jesus diz assim: em verdade eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Aqui está a decepção. Mas ao mesmo tempo a admiração. Por quê? A decepção porque as autoridades religiosas do tempo de Jesus não creram nele. Os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, eram para eles olharem para Jesus e crerem que Jesus é Deus, diante de tantos milagres e coisas que Jesus havia feito, diante das palavras de Jesus, eles não acreditaram. Então, aqui está a decepção. Mas, ao mesmo tempo, a admiração. A admiração consiste em quê? Um pagão se converte. Então, meus irmãos, essa admiração traz uma alegria no coração de Jesus. E que admiração é essa? E que alegria é essa? Os pagãos irão se voltar para ele. Os pagãos se converterão. Aqueles que são os idólatras, os politeístas, que adoram os diversos deuses, eles vão se voltar para o Deus verdadeiro. E é isso que aconteceu com a pregação dos apóstolos, quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer nele, em Jesus, não mais nos deuses pagãos, Júpiter e assim Vênus e tantos outros, aqueles que se voltarem e crerem em Jesus, eles serão salvos. Quem crê e for batizado será salvo. Então Jesus já estava vendo o que iria acontecer. E aí ele conclui, e é isso aqui que é o mais importante também. Aí ele diz assim, eu vos digo, muitos virão do Oriente, o Oriente lá onde Jesus está, é lá na China, no Japão, e tantos outros países lá do Oriente. Ele está dizendo, eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente. É agora o Ocidente onde nós estamos. E o que é que vai acontecer? E se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Jesus agora está falando da salvação que acontecerá.
Muitos, e é importante, meus irmãos, atermos a isto. Muitos. E eles não estão dizendo que são todos. Muitos no Oriente, muitos no Ocidente irão se converter. Irão crer em mim, nele, né? Irão crer nele. Muitos pagãos do Oriente e do Ocidente se converterão. E na história da igreja nós vemos isso. Quantos pagãos se converteram, deram a vida pelo Senhor e estão agora no céu. A expectativa da segunda vinda de Jesus é esta. Ele virá para buscar aqueles que são fiéis. Jesus um dia virá para buscar você, para me buscar. Vamos ser fiéis, para nós podermos desfrutar desta alegria eterna que Deus quer nos dar. Mas é necessário seguir nosso Senhor Jesus Cristo. O pagão precisa se converter, ser batizado e crer em Jesus. Graças a Deus nós já somos batizados, nós cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, nós cremos na Santíssima Trindade, nós cremos na existência de um único Deus verdadeiro em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós participamos e fazemos parte de uma única igreja, que é a igreja de nosso Senhor. Nós servimos a Ele. Então, o que é que deve acontecer conosco? Perseveremos, porque a segunda vinda do Senhor está prestes a acontecer. Será hoje? Não sei. Poderá ser hoje, como poderá ser amanhã, como poderá ser daqui a muitos anos, milhares de anos. Mas o importante, meus irmãos, é que nós estejamos preparados para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vigiai, porque Jesus se admirou que um pagão se converteu. Vamos ser fiéis. Vamos rezar pelos nossos. Na sua casa tem pessoas que não querem saber de Deus? Rezemos para que elas possam ter esse encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua casa tem batizados, mas que se comportam como pagão? Rezemos por eles, para que quando Jesus voltar, eles possam desfrutar da alegria eterna que Deus preparou para todos aqueles que o amam. Vem, Senhor Jesus, Maranatá. Maranatá, vem, Senhor Jesus, e que o Senhor nos encontre numa vida de santidade. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, porque muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó.